Olá, eu sou Rosane Sena, da Dunamis Church of God em Martins, na Califórnia. Desde já eu já te peço que curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Os nossos vídeos estão aqui presentes para que você possa se deliciar com as Escrituras e a Palavra de Deus entre no seu coração, como algo do seu devocional, do seu dia a dia, e assim Cristo se revele a você. Fique conosco e assista o nosso próximo vídeo. Oi, galerinha do bem! Nós estamos aqui e eu quero te dar uma instrução. Paciência, segura na minha mão que vamos! Hoje eu quero falar sobre doutrina. Por que eu resolvi falar sobre doutrina? Esses dias eu estava na roda de algumas pessoas que eu conheci e alguém disse assim, vai lá na minha igreja visitar, lá aquele tipo de igreja que tudo tá ok, que vale tudo. Então, não sei se você é de que lugar, se você é penteca, se você é worship, se você é tradicional. Lá a gente mistura tudo e tá tudo bem. Recebe a todos. Aí é isso, eu levei para casa para pensar, né? O que ele estava querendo dizer com isso? E o que isso tinha de generoso para ser compartilhado? E como que outras pessoas recebem esta fala? Porque não é uma fala que ele retira do próprio bojo, mas é uma fala comunicada dentro daquele ambiente religioso. Por isso, eu estou colocando aqui que a gente vai falar um pouquinho só, porque não dá para falar tudo sobre doutrina. Primeiro, porque é fascinante. Segundo, que tem muitas nuances, muitas camadas, mas eu vou compartilhar algumas coisas que eu julgo importantes para iniciarmos a conversa e avaliarmos se essa fala tem uma procedência generosa ou não. Então vamos lá. Paciência, pega na minha mão e vamos. Existem alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês o que eu não quero dizer. Então, para mim fica mais fácil colocar para você o que eu não quero dizer neste vídeo. Eu não quero dizer que, estudando doutrina, eu vou divergir com alguma doutrina. Porque hoje, nessa coisa da oposição sempre, dessa coisa de polarização, pode parecer que quando eu falo de uma doutrina, eu estou divergindo de outra doutrina. Eu não sou desse tipo de pessoa que gosta de conflitar com coisas importantes e que não trazem uma agregação conceitual para a vivência, porque a gente pode coexistir com uma doutrina diferente da minha. Isto não é um problema. Eu também não quero dizer que quando eu estou falando sobre doutrina, eu quero excluir uma doutrina. Eu quero ter um posicionamento excludente. Sempre é de coexistência. Eu não quero confrontar. Não é um ambiente, não é um lugar e não é necessário. Eu também não quero dizer que isso é um estanque. A gente vai conversar aqui, fechou a caixinha e parou. Ou seja, este é um movimento inquietante que eu trago de compreensão e de dúvidas. Eu sou a pessoa que pergunta. Porque se eu não tenho dúvidas sobre a minha doutrina, eu não estou entendendo essa doutrina. Não é um fim em si mesmo. Eu não estou doutrina para categorizar e exemplificar e colocar essa doutrina acima de outra doutrina. Não é isso. Então, é muito mais para que a gente observe um caminho do que qualquer outra coisa. Então, a gente vai caminhar no pensamento e neste desenvolvimento, nessa elaboração de um raciocínio lógico sobre a doutrina, num caminho lento. E eu trago aqui um livro, eu não sei qual é o título dele em português, mas eu acho que já tem isso. E eu também não vou ousar falar aqui, gastar o meu péssimo inglês aqui para falar, mas o autor é o Gavin Outlander, que ele fala de
4 níveis para uma triagem teológica, porque a doutrina está ligado ao pacote teológico que eu tenho sobre a minha fé, a minha forma de viver a fé. Então, ele diz que existem polos de bênção e polos de perigo. E ele dá 4 passos aqui para a gente entender e fazer uma triagem doutrinária. Eu achei isso legal aqui. Ele fala assim: 4 níveis para uma triagem teológica. O primeiro nível, você vai ver o que é essencial. O essencial é aquilo que é quase nuclear, é aquilo que é o cerne do evangelho. Então, esta coisa essencial, este nível de essencial, ele é aquele nível que é incontestável, é mais axiomático possível. Outro nível é o nível do urgente. Isso significa um funcionamento saudável para que a igreja local e a denominação tenham explicitado sobre a maneira como ela é. O terceiro nível é um nível importante. Ele diz que esse nível é importante, mas ele não quer separar os cristãos entre as doutrinas. E o quarto nível, ele fala que não são essenciais para a ministração do evangelho ou colaboração entre cristãos. Eu formulei aqui estes níveis que o autor Gesman traz como uma cebola, que a gente vai vendo a cebola pelas suas pétalas. Então, o mais interno é esse nível essencial. Depois, o urgente, o importante e esse não essencial. Que isso é fugaz, isso pode ser dito, pode ser trocado, pode ser. Estes níveis me colocam um rigor doutrinário e a maneira de como eu me coloco como igreja, como instituição religiosa e como pessoa que conhece a doutrina a que pertença. E isto faz com que tudo que não seja essencial tenha espaço para um diálogo. Então, tudo que não é essencial pode ser dialogado, pode ser conversado. E ele tem um prólogo muito interessante, eu não vou entrar no mérito da questão, mas ele diz que sectarismo e minimalismo precisam andar nas conquistas da elaboração do pensamento doutrinário. Não me sinto, é o que ele diz, não me sinto confortável em estabelecer um apoio majoritário sobre sua obra, mas a ideia dos 4 níveis eu quero ressaltar. Então, ele fala muito nessa ideia do sectarismo e do minimalismo e ele coloca estes níveis para abrir um diálogo, porque ele diz que a doutrina, ela é um instrumento. A doutrina não tem um fim em si mesma, mas a doutrina é um instrumento para que eu consiga elaborar um pensamento saudável para a maneira que somos igreja. A pergunta que eu quero fazer é a primeira pergunta: como você é igreja? Como você fala sobre a sua maneira de ser igreja? O que a sua igreja acredita? Qual é a base da fé dela? Por isso é importante a gente começar a dar as primeiras camadas sobre o que é doutrina. E eu trouxe aqui que doutrina é um conjunto de ideias que são reforçadas dentro de um paradigma de crenças, com registros bíblicos e confirmados na cultura e no modo de ser. Então, doutrina é um conjunto de ideias, é como se fosse uma caixinha de ideias, é um conjunto que elas vão entrelaçando e vão se reforçando dentro deste conjunto para
ter um paradigma. Um paradigma é um modo de pensar. E este modo de pensar tem registros bíblicos sobre ele. A Bíblia vai dando notícias sobre este conjunto, sobre estas ideias. E isto forma a cultura do lugar onde você está. A cultura também forma a forma do culto e a forma como a igreja se manifesta como modo de ser dentro desta cultura. Então, doutrina como instrumento para que as ideias sobre aquilo que nós cremos seja clara, objetivada, para formarmos uma cultura e um modo de ser da igreja que temos. Olha só, a doutrina vem do latim doctrina, significa ensino. Então, uma doutrina é um modo de ensino, é uma forma de se ensinar. No Antigo Testamento, isto dá a ideia de um corpo de ensinamentos revelados. Então, as coisas essenciais, as coisas importantes, elas são ensinadas e o ensino é o instrumento, é a doutrina que nos faz clarificar, que nos faz receber uma revelação daquilo que cremos. Então, nós precisamos saber a que doutrina nós pertencemos. Como que nós cremos em salvação? Como nós cremos em novo nascimento? Como nós lidamos com a martiologia, o pecado? Como nós nos damos com o aceitar a Jesus, né? Todas essas doutrinas essenciais, elas são ensinadas e aí nós vamos ter um modo de ser igreja. E isso precisa ser revelado, comunicado. Isso precisa dar a razão de ser daquilo que cremos. Então, aqui no Antigo Testamento tem um verbete que é lecar, o que é recebido, e a Torá, que é a instrução. Então, como eu recebo a instrução é a maneira dos ensinamentos que eu vou estar recebendo e sendo a mim revelados. Então, o ensino da doutrina, daquilo que cremos e o modo como cremos, é importante para o lugar onde você está, porque dá uma identificação para esta instituição e é óbvio que você vai também se identificando a partir deste diálogo doutrinário. No Novo Testamento, tem um verbete que é didascalia, ou ato ou conteúdo. Significa que no Novo Testamento, também tem outro verbete que é mais comum, que é o didaquê. Então, é o ato de ensinar e o conteúdo a ser ensinado. Então, nós temos também a ideia de que nós precisamos ter um ativo e um passivo na relação doutrinária. Então, o ato é o ativo e o conteúdo é o passivo. Então, é a forma e o conteúdo de ser repassada a doutrina, o modo de ser. Então, basicamente, nós temos a organização de estudos sobre salvação, expiação, eleição, pecado, seguranças, justiça, Bíblia, experiência, tradição e razão. Todas estas coisas são importantes de serem ensinadas, porque são um instrumento de compreender como eu creio sobre essas coisas que são essenciais. Existe um fator aqui importante. A ideia de conhecer a doutrina da instituição onde você está ajuda a dar respostas para as perguntas deste tempo. A todo momento, nós somos confrontados com perguntas. E o arcabouço doutrinário, ele me ajuda a responder essas perguntas atualizadas, não do século passado, para que a igreja local, sirva a sua comunidade com clareza e razão da fé. Porque uma das coisas que nós precisamos compreender é que a igreja tem uma função de servir a comunidade em que ela está inserida. Então, nós precisamos de compreender como cremos nessas coisas que são essenciais
e importantes para servirmos a nossa comunidade, para que ela sirva ao lugar onde ela está construída, solidificada como igreja local, para assim nós servirmos a nossa comunidade. E a gente faz isso com uma clareza do que cremos. Porque o que eu tenho presenciado é que a gente muitas vezes vai discutir sobre alguns ensinos e as pessoas não sabem no que creem. E isso me causa estranheza. A pergunta, e a segunda pergunta que eu faço é: será que nós não estamos tão perdidos assim naquilo que acreditamos? Porque nem sabemos no que acreditamos? As pessoas deixaram de ensinar a cultura, o modo de ser desta igreja local. Nós já não damos mais conta da razão da nossa fé. Nós não mais falamos dos ensinos doutrinários para trazer um sólido, para nós construirmos algo rígido, para nós comunicarmos aquilo que acreditamos, sabe? Uma base saudável de fé. Você seria mais consolidado se começasse a abrir o seu pacotinho doutrinário. Por quê? Porque quando a gente vai abrindo sobre aquilo que a gente acredita, né, como um pacotinho de presente mesmo, e a gente fosse abrindo, a gente vai começando a descobrir que aquele ensino que foi nos dado talvez não seja conveniente para aquilo que eu acredito. E eu preciso fazer isso tendo lá da minha Bíblia. Todo ensino doutrinário tem uma base bíblica. E esta base, o pacotinho que eu estou abrindo, que é ensino basilar, é aquele concreto, aquele sólido, aquilo que não se negocia. Eu consigo questionar diante das Escrituras e eu consigo avançar depois deste questionamento. Eu, particularmente, como pastora, eu não acredito que a gente não possa fazer perguntas sobre a doutrina que temos. Porque se eu não posso perguntar sobre essa doutrina, ela é frágil. E se ela é frágil, não serve para mim. Então, eu preciso compreender a minha doutrina e, a partir daí, então, eu avançar a partir da razão e do questionamento da razão da minha fé. Hidratação. Então, nós preparamos como profissionais, nós nos tornamos especialistas na nossa profissão, nós fazemos tanto conhecimento, tanta pós-graduação, nós temos podcast, nós temos canal no YouTube, nós temos tantas coisas em relação à nossa profissão. Nós queremos tornar pessoas relevantes na nossa profissão, naquilo que compreendemos, mas o que nós fazemos com a nossa fé? Nós simplesmente participamos de uma instituição religiosa como um clube social? Então eu entro, eu saio, me divirto, consumo ali entretenimento e vou embora? Eu particularmente tenho uma preocupação com isso, porque como é que você vai entender o que você crê? Então, se eu me preparo profissionalmente, se eu me preparo para ser mãe, se eu me preparo para ser pai, por que que eu não faço o mesmo com a minha fé? Eu não vou buscar um instrumento de ensino para eu entender qual é a base da minha fé. Então, voltando lá à pergunta. Nossa, vem, é legal, aqui a gente aceita de tudo. Tá, de tudo o quê? O que vocês estão negociando quando você aceita tudo? Isso aqui é essencial ou isso aqui é não essencial? Isso é importante ou isso não é relevante? Então, qual é a base da minha doutrina? No que eu creio e como eu sou igreja? Então, ter uma doutrina estabilizada é importante até para você mudar a sua doutrina. Eu conheço muitas pessoas que, diante de um ensinamento doutrinário, mudaram a sua doutrina. Por quê? Porque consolidou, verbalizou, elaborou a razão da sua fé.
E isto traz uma nova cultura e também traz uma condição de saber porque somos igreja sim. Por que essa igreja faz assim e essa igreja faz diferente? Porque a instituição que eu estou ligada crê assim. Porque existe um arcabouço bíblico de ensinos como um instrumento, como uma doutrina, para que você tenha condição de elaborar, questionar e avançar na sua fé. Então, a doutrina é importante sim. Até para eu abandoná-la, mas abandonando de uma forma consciente e adquirindo outra que seja uma base muito mais saudável para mim. E aí eu quero perguntar para você, comenta aí para mim. Você sabe qual é a sua doutrina? A doutrina da sua igreja local, da sua denominação. Você sabe no que vocês creem? Beijo, beijo.